20 horas. Irmão Chagas, que alegria ter o irmão aqui na live. Será um prazer ouvir a sua opinião com relação a este tema polêmico porque há muitos abençoados que vivem debatendo este assunto. Em quem devemos crer hoje? Devemos crer em Cristo ou devemos crer em Deus? Irmão Chagas, a tua opinião com relação a este assunto? Por favor, tenha a palavra. É bem complicado, né, hoje. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô. Bom, se o som estiver baixo aí, eu não tô tendo retorno, somente seu retorno, né? Não tô tendo retorno meu aqui. Beleza. Bom. Na realidade, para você crer hoje, ou para você ter uma credibilidade sobre o assunto, né? Em quem eu devo crer? Deixa eu ver o tema direitinho aqui, que por aqui não dá para ver. Dá para ver por outro lado aqui, né? Outro ângulo aqui. Em quem devemos crer, em Cristo ou em Deus? A Bíblia responde, né? No caso, você colocou aí, provavelmente você vai ter uma sugestão aí para responder exatamente sobre essa pergunta. Que, na realidade, você vai fazer essa pergunta aí para os cristãos, automaticamente os cristãos já vai ter a resposta na ponta da língua em dizer que nós devemos crer em Cristo e crer em Deus, provavelmente. Porque é o hábito dos cristãos, né? Dos crentes, dos evangélicos. Me desculpe eu estar falando desse jeito, porque eu sei que tem muito evangélico aqui na sua sala, no seu canal, tem cristão, tem também os irmãos aí que são aí os preteristas, né? Eu sei que tem muitos aqui. E a última vez que eu entrei, alguns irmãos vieram conversar comigo e falaram um bocado de coisa, deixaram um bocado de comentário no meu canal e tal, e enfim. Então, assim, eu passei, só para entender aqui a história, o porquê que eu entrei aqui, eu passei 15 anos em um sistema religioso, chamado sistema evangélico, né? Passei mais 6 anos em o Evangelho da Graça. E aí comecei a entender também sobre o preterista, né? No caso, entender sobre o Evangelho eterno. E aí até que comecei a falar sobre o Evangelho eterno, mas eu comecei a entender, puxa, não tem sentido. Porque, na realidade, o Evangelho que eu pregava, que era o sistema religioso, minha pastora aqui da lado, olha, o sistema religioso é a mesma coisa. A graça, ela continua levando o mesmo sistema. Quando você chega no preterismo, é a mesma coisa. O Evangelho eterno vai dar a sequência daquilo. Então, as pessoas vão acostumar a falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que está escrito na Bíblia, coisas semelhantes. E muitas das vezes não procura o fundamento da Bíblia. Quem foi que escreveu a Bíblia? Para quem foi escrito a Bíblia? Quem era o povo direcionado à Bíblia? Então, os brasileiros e até mesmo outros povos entendem que a Bíblia foi escrita para eles, ou para nós. No seu caso, você é do Haiti, né? Não, Angola, né? Moçambique. Pronto, Moçambique. Até pouco tempo também, pelo entendimento, você também cria na Bíblia. Eu não sei se você ainda crê, né? Eu acho que você também já virou ateu também, não sei. Mas pelo que eu vi, algumas coisas assim, eu acho que você já virou ateu também, né? Não. Não, né? Não virei ateu, não. É que eu vi você colocando um tema outro dia, né? Virei ateu, né? Coisa semelhante. Né? Não, foi só um tema para chamar a atenção das pessoas, mas não virei ateu, não. No vídeo, o fundamento... Eu não assisti o fundamento que você falou, não, no final, certo? Mas, por isso que eu estou falando isso. Eu não consegui chegar até o final para ver direitinho, não. Mas, assim, a Bíblia... Hoje, eu não vejo mais a Bíblia como fonte inspiradora, como uma fonte espiritual. Não vejo mais a Bíblia como um livro perfeito ou um livro, digamos, um guia espiritual, uma coisa semelhante assim, levando ao cristão ou contando a história de Deus ou a história de Cristo. Que, na realidade, a história de Deus ou a história de Cristo
eu acho que vai até escandalizar alguns seguidores seus aqui, eles crêem tanto na Bíblia, têm uma fé imensa na Bíblia, que quando chega alguém para falar sobre isso, eles acham que o cara está falando heresia, falando besteira, ou está mesmo sem entender. O Deus da Bíblia, quem criou, foi os judeus, né? Então, a gente sabendo... Segundo o irmão Chagas, o Deus da Bíblia, quem criou foi os judeus. Pronto, pode colocar assim, segundo o irmão Chagas, quem criou o Deus da Bíblia foi os judeus. Quando você... Pronto, pode colocar a culpa aí para mim. Quando você vai olhar para os fundamentos, aí você vê verdadeiramente quem é o Deus da Bíblia. Se hoje fosse o tema, quem é o Deus da Bíblia para você? Aí você ia dizer o quê? O Deus da Bíblia é o Deus criador, é o Deus que criou os céus e a terra, como está escrito em Gênesis. É um Deus que criou o homem, que formou o homem do pó da terra, que criou a mulher, que fez Moisés, juntamente mais o povo atravessar o Mar Vermelho e tudo, aquela coisa toda. Mas nunca procuraram o fundamento, saber se essas são histórias, se são reais ou são apenas história. Então, o que acontece? Quando você começa a descobrir que isso era uma história que os judeus contavam, e aí você passa a entender que o Deus da Bíblia também foi um Deus criado pelos judeus. E agora, diante de tudo isso, em quem eu devo crer? No Deus da Bíblia? Que é o Deus dos judeus? Se era um Deus dos judeus, não é o meu Deus, porque na realidade eu não sou judeu, sou brasileiro, cearense da cabeça chata. Então, o Deus da Bíblia não é o meu Deus. E o Cristo em que as pessoas crerem também foi um personagem criado dentro da Bíblia e que ele foi criado exatamente para salvar os judeus, ou para salvar o povo judeu. E nós não fomos salvos. Se eu disser que eu fui salvo também pelo Cristo, ou eu faço parte do Cristo ou do cristianismo, eu estou dizendo que eu também estava sendo culpado pelos atos que foi colocado diante dos judeus. Eu também era culpado pelo pecado do povo, ou eu estava sendo condenado também, porque, segundo a história bíblica que Cristo veio fazer, foi morrer pela humanidade. Morrendo pela humanidade, ele tirou os pecados da humanidade, salvou a humanidade. Então, se eu me colocar também como Cristo sendo o meu Salvador, eu também estava perdido, estava condenado. Eu precisava também de uma salvação, de uma libertação, porque na realidade o que Cristo veio fazer, segundo a história bíblica, foi salvar a humanidade. Posso comentar, irmão Chagas? Fique à vontade, meu irmão. Eu entrei na sua live foi exatamente para falar e também para ouvir. Amém. Acredito que será muito proveitoso essa conversa para todos nós. Irmão Chagas, o irmão afirma, no seu entender, que a Bíblia diz que Cristo ele veio para salvar a humanidade, né? Mas quando eu leio segundo o irmão Chagas, pode falar. Segundo o irmão Chagas, afirma que, segundo a Bíblia, no seu entender, Cristo veio para salvar a humanidade. E se Cristo salvou a humanidade, significa que devemos entender que o irmão Chagas, assim como o irmão Bruno, todos estamos inclusos nessa salvação, e para estarmos salvos, para sermos inclusos nessa salvação, significa que antes também estávamos na mesma condição que os judeus. Esse é o entendimento do irmão Chagas. Né? Isso. Mas eu, Bruno Meck, quando leio a Bíblia, eu não entendo que Cristo veio para salvar a humanidade. Não entendo assim. Tanto que eu tenho ensinado aqui nos últimos vídeos. Na verdade, Cristo veio para salvar os judeus. Por que salvar os judeus, segundo a Bíblia? Porque os judeus é quem viveram debaixo da lei, a lei de Moisés. Vivendo eles debaixo da lei, eles estavam em transgressões e delitos. Eles viviam em pecado. E Cristo veio exatamente para salvar o seu povo dos seus pecados. É por isso que Cristo nasceu judeu. Mas quando vamos acompanhar a história bíblica, vamos acompanhar lá os apóstolos, nós vamos entender que os próprios apóstolos, iluminados pelo próprio Deus,
Eles ensinam que chegaria uma época em que Deus não seria apenas Deus do povo judeu, o povo de Israel. Ou seja, Deus seria tudo em todos, quando tudo se consumasse. Segundo a Bíblia. Aonde está escrito essa afirmação? Está escrito em 1 de Coríntios, capítulo de número 15. É só ler todo o capítulo para melhor entender essa questão. Ou podemos ler agora. Posso aqui abrir a Bíblia? Eu estou com ela aberta aqui no meu computador. Amém, amém. Vamos abrir aqui. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 28. Mas vamos começar do versículo de número 24 até o 28, para pegarmos o seu contexto. Tá bom, irmão Chagas? Cuida. Amém. Vou só ler aqui rapidamente, só um instante, estou aqui abrindo no celular. Só um instante. Ok. Ok, temos aqui, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número... Vamos começar do versículo de número 24. Está escrito o seguinte: então virá o fim, quando ele, referindo-se a Cristo, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. E eu acredito que este fim veio no ano 70, quando ocorreu a vinda de Cristo. E continua aqui o versículo de número 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Eu já expliquei essa questão dessa morte, que não era nem a morte física e nem a morte espiritual, mas sim uma morte simbólica, que se referia à quebra de relacionamento entre Deus e os homens. Mas continua o versículo de número 27, que diz o seguinte: porque ele, Cristo, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, o seu Filho. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E o todos aqui, eu entendo que refere-se a toda a humanidade, não só os judeus. Por quê? Porque os judeus, segundo a Bíblia, está escrito isto em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Cristo, ao morrer, tirou os judeus e os transportou para o seu reino, ou seja, o reino do Filho amado de Deus. E creio eu que quando Paulo deu essas afirmações em Coríntios capítulo 15, versículo 28, que quando Cristo se sujeitasse ao Pai, ele se faria tudo em todos, creio eu que é toda a humanidade. É por isso que eu digo aquilo que disse antes. Hoje Deus não é Deus apenas dos judeus, mas sim de toda a humanidade. Esse é o meu entendimento, irmão Chagas, com relação a este assunto. Vou só colocar aqui o irmão Joel, que também apareceu nessa conversa. Irmão Joel, bem-vindo, meu querido. Boa noite. Irmão Joel, já se foi. Irmão Chagas, pode fundamentar aí, é que eu não sabia que o irmão Joel era ateu. Não sabia que o irmão Joel era ateu. Eu gostaria de perguntar ao irmão Joel, o irmão Chagas, perdão. Posso? Queria fazer uma pergunta ao irmão Chagas. Posso fazer? Fique à vontade, eu não sou ateu. Não é ateu? Não sou ateu. Mas eu achei que fosse isso que o irmão tinha afirmado aqui quando entrou. Eu não sei. Mas fique à vontade que eu estou estudando, certo? Eu estou estudando e quando eu não vejo o fundamento, exatamente eu seguro o fundamento que eu tenho. Então, a Bíblia para mim é apenas um livro histórico. Na realidade, eu venho falando sobre ela já há muito tempo, que a Bíblia para mim é um livro histórico e que essas histórias que estão contadas na Bíblia, principalmente o que você leu aqui, você tem que entender para quem foi direcionado a esta carta.
E será que esta carta que está escrito, que é a carta aos Coríntios, será que foi escrito aos Coríntios? Será que foi escrito para nós? Ou será que tem um sentido aí espiritual ou global? Poder colocar todo mundo, como diz todos aqui. Será que todos eram os Coríntios? Ou será que todos era o Bruno, era o Joel e era o Chagas? Sim. Para mim, no meu entender, a carta foi escrita aos Coríntios e quando o apóstolo Paulo afirma todos no versículo de número 28, referia-se sim a toda a humanidade. Referia-se sim a toda a humanidade. Mas a carta foi direcionada apenas aos Coríntios. Foram eles o destinatário dessa epístola do apóstolo Paulo. Quero aqui só dar boas-vindas ao irmão Joel. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aqui à live, bem-vindo. Receba aí o meu abraço. E fique à vontade para saudar os irmãos que estão aqui na sala. Eu acho que o microfone dele está desabilitado. Irmão Joel, não conseguimos ouvi-lo. Consegue ouvir agora? Tá. Agora tá perfeito, irmão Joel. Fique à vontade para saudar os irmãos. Ok. Eu dizia boa noite para todos os irmãos que estão aqui na live. Boa noite para Chagas, para o Bruno. Boa noite. E agradecer aí por ter me colocado aí na live, né? Para apresentar meus argumentos e tal. É um bate-papo básico, né? Amém, irmão Joel. Muito obrigado pela participação. E pode já deixando sua opinião com relação a este assunto, irmão Joel. Fique à vontade, tem a palavra. Ok, mas eu não consigo aqui visualizar bem o título. Qual seria o título exatamente? Em quem devemos crer hoje? Devemos crer em Cristo ou devemos crer em Deus? Ok. Na minha opinião sincera, né, daquele que eu já investiguei, já vi, já procurei, na minha opinião não devemos nem dar nem em Cristo, nem em Deus. Por quê? Mas por quê? Porque eu já fiz umas investigações básicas para tal. Não, na verdade eu também cria na Bíblia, assim, na graça também. Também era da graça, também era um preterista também. Só que, fui investigando mais, fui vendo que não, isso não faz sentido, isto faz, mas isto não tem sentido. E acabei vendo que não, a Bíblia mesmo não tem, acabei percebendo que não tem coisas sagradas, assim como as pessoas acham que tem, né? Porque, fiz algumas investigações suficientes para ver que nem o próprio Cristo, por exemplo, as investigações que eu fiz foram básicas, foram, por exemplo, vamos ao princípio, por exemplo, vemos que Jesus Cristo nasceu no ano, acho que foi ano 0, se não me engano. Então, naquele tempo, pelo calendário romano, ele nasceu no ano 0. Pelo calendário hebraico, ele nasceu no ano 4. Ok, exato. Mas se formos para a história, né? Procuramos, por exemplo, historiadores daquele tempo. Consegues ver que há poucos historiadores que afirmam que Jesus Cristo existiu. Naquele mesmo tempo, os personagens que existiram na própria Bíblia, na história real, não a história bíblica, a história real, a maioria deles, muitos deles não existiram. Até o próprio Jesus Cristo, que as pessoas acham que existiu. Quando você procura na história, não existiu. E aí, como é que fica? Irmão Joel, é muito interessante a sua afirmação aqui, muito interessante. Por favor, irmão Joel, prove para nós que Jesus não existiu. Mostra aí a base para fundamentar este argumento. Não existiu Jesus? Como assim? Por favor, explique para nós que estamos aqui para aprender consigo, tá bom, meu amado? Estamos todos aqui para aprender. Fique à vontade, por favor, argumente isto. Fundamente. Não, na verdade, também ainda estou aí na base de investigação, né? Mas podemos ver aí, por exemplo, podemos procurar, por exemplo, historiadores antigos.
os historiadores antigos, assim como tem Filo de Alexandria, tem quem mais? Bom, mas tem vários historiadores que viveram naquele tempo, né, de Jesus Cristo, naquele tempo do ano 9 até ano 30 e tal, 40, 50, 70. Vamos aqui, já não tenho uma lista aqui, né, mas eu costumo fazer sempre investigações e anotar, né? Então, quando procuras, por exemplo, historiadores daquele tempo, né? Pode até procurar Filo de Alexandria, é o que tenho em mente agora, né? Mas quando procura historiadores antigos, nenhum deles te afirma que Jesus Cristo realmente existiu. Nenhum deles. E segundo... Exato. Não, pode continuar. Segundo... Exatamente. E segundo as histórias bíblicas, né? Não tem como Jesus Cristo ter existido e ele ter passado desapercebido na história. Isso é impossível. Sendo que ele ficava com multidões, curava cegos, andava sobre cima das águas, que são fatos que você só encontra na Bíblia. Na história, você não encontra esses fatos. Só na Bíblia. Irmão Joel, eu quero aqui fazer uma promessa, tá bem? Uma promessa para você, irmão Chagas, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Vou trazer historiadores acadêmicos que comprovam que Jesus existiu. Tá bom, irmão Joel? Eu já ouvi muitos ateus afirmando que Jesus não existe, que nunca houve Jesus, pelo fato da religião afirmar que ele era Deus. Entende? Muitos historiadores acadêmicos, eu prometo trazer aqui para vocês, nos próximos dias, se eu não trazer, me cobrem, por favor, devem cobrar para mim. Vou trazer acadêmicos sérios, que comprovam que Jesus existiu, mas eles não aceitam que esse Jesus era Deus. Eles se perguntam como é que um ser humano com as mesmas debilidades que nós pode ser Deus? Como? É essa a grande pergunta da maioria dos ateus. Mas eu trarei aqui histórias que Jesus, de fato, Jesus de Nazaré, existiu sim, e este Jesus de Nazaré não era Deus. Quando os ateus afirmam que Jesus de Nazaré não era Deus, para mim estão corretíssimos. Também concordo com a mesma opinião. Jesus não era Deus. Era um ser humano e ele era o Cristo. Era Cristo e o Filho de Deus. Agora, muitos acadêmicos afirmam sim que Jesus existiu. Essa de que Jesus não existe na história, não há historicidade do Jesus, existe sim um Jesus histórico. Só que esses estudiosos, esses acadêmicos, não acreditavam e não acreditam que esse Jesus era Deus. É este o entendimento que eu absorvi ao lendo algumas obras de alguns historiadores. Prometo trazer esses historiadores aqui no canal. Tá bom, irmão Joel? Okay, acredito que estamos todos num momento num processo de aprendizado. Acredito eu que não devemos ser presunçosos em querer defender com unhas de dentes aquilo que nós ouvimos pela primeira vez, ouvimos só o básico, entende? Sou da opinião que devemos investigar mais, devemos estudar mais e devemos analisar mais os fatos. Tá bom, irmão Joel? Yeah. É por isso quando eu perguntei aqui ao irmão Joel se que tinha fundamentos, provas de que este Jesus aí não existiu mesmo, se me provasse isso, irmão Joel, agora mesmo, eu, Bruno Menck, eu seria o primeiro a pregar com você também, dizendo que Cristo não existiu, Jesus não existiu. Mas enquanto não há provas, irmão Joel, enquanto não há provas concretas, concretas que Jesus não existiu, meu querido, não tem como afirmarmos isso como verdade absoluta, não tem como afirmarmos isso. Existem muitas histórias. Sim, pode falar. Ok, mas pode falar. Sim, mas da mesma forma como disse que não há provas concretas para afirmarmos de que ele não existiu, também não há provas concretas para afirmarmos que ele existiu, não se percebe? Ou seja, os historiadores que existem, que afirmam que Jesus Cristo existiu, né? Que afirmam que Jesus Cristo existiu, normalmente são historiadores cristãos ou historiadores que
defendiam porque quê? Porque houve um tempo na história, né? Não aquela história que as pessoas conhecem, mas onde perseguiam as pessoas que não seguiam o cristianismo. Não sei se sabe dessas histórias. Irmão Gelo, esses historiadores que estou aqui dizendo para você não são cristãos, são ateus. Ateu, 100% ateu. Eles dizem que esse Jesus aí, histórico, não era Deus. Eles defendem essa parte. Mas eles ensinam que houve sim um Jesus histórico. Mas eles não acreditam que ele era Deus. Ateus, atenção, ateus, não cristãos, não. Tá bom, meu amado? Ok. Irmão Chagas. Ok, tá bom. Entende isso? Irmão Chagas. Na realidade, o que o Joel está falando aí, ele está falando exatamente algumas histórias que ele já ouviu sobre Jesus que não existiu. Esse Jesus que é colocado na Bíblia, que é pregado principalmente pelos irmãos mais radical, os irmãos assembleianos, os irmãos batistas, os irmãos metodistas, enfim, os irmãos dos sistemas, que eles brigam e afirmam categoricamente que Jesus existiu. Essas histórias que são contadas, que está dentro da Bíblia, que na realidade são contadas de formas diferentes, Jesus existiu. Jesus, na realidade, existiu vários Jesus, vários. O Jesus histórico que aparece na Bíblia era exatamente o Jesus José, o filho de José, que era o carpinteiro, que aparece na Bíblia. Esse Jesus histórico, certo? Esse Jesus não pode ser considerado, estou vendo aqui os comentários que estão deixando aqui, tem uns que falaram que Jesus aqui era o mesmo que aparece no livro de Isaías 53, não era, certo? Porque lá era o servo, não era Jesus. Para poder ser Jesus, teria que ser considerado como servo. E Jesus, na realidade, ele foi chamado algumas vezes de servo por causa da história, mas essa história aqui de Isaías 53 não se encaixa no personagem chamado Jesus. Alguns outros relatos também que apontam para Jesus não era exatamente Jesus o que vocês estão falando, certo? Voltando lá para a história que eu estava conversando com o Bruno sobre que todos, Deus, no caso, uniu a todos, né? E todos, versículo lá, o 28, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28, e quanto a todas as coisas lhe estiverem sujeito, então, também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitaram, para que Deus seja tudo em todos. E aí vem a pergunta, Bruno, agora para você. Em qual pecado você estava que Jesus morreu por você? Deu uma travada aí? Acho que deu uma travada. Acho que deu uma travada aí na câmera do Bruno, né? Não sei. Eu acho que deu uma travada. Eu acho que deu uma travada na câmera do Bruno aí, não sei, na internet dele, coisa semelhante. Voltou. Você ouviu o que eu perguntei, Bruno? A última parte que eu vi é que o irmão estava iniciando lendo o versículo lá. Pronto, vamos lá de novo. Deixa eu ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, que foi que você leu por último. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todo. E a minha pergunta para você é: qual foi o pecado que você estava que Jesus morreu por você? Nenhum. Então, você não é tudo e nem é todos, não faz parte desse povo aqui. É só você voltar no versículo número 3, que você vai entender. Versículo 3 do mesmo capítulo. Versículo 3 do mesmo capítulo, ok? Perfeitamente. Que diz... Quer que eu leia? Que diz... Vamos lá. Porque primeiramente vos entreguei, a que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo a Escritura. Por isso que eu fiz a pergunta, qual foi o pecado que você cometeu que Cristo morreu por você? Nenhum. É por Então isso você... que eu volto a dizer. Então você não está incluso exatamente nesse todos e em todos, porque ele morreu pelo pecado da humanidade, segundo a história. Não. Eu volto a defender a minha ideia, o meu entendimento. Jesus não morreu por toda a humanidade. Não morreu para salvar toda a humanidade. E quando no versículo 3, o irmão Chagas já apresentou o seu entendimento, vou aqui apresentar o meu também. Posso? No versículo de número 3, quando o apóstolo Paulo ele vai aqui escrever, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, o apóstolo Paulo aqui está falando dos judeus. E quando ele fala, engloba os judeus nessa questão de pecados, no versículo de número 28, o apóstolo Paulo, ele faz uma inclusão global, universal. Por quê? Porque quando ele diz que a fim de que Deus seja tudo em todos, já não refere-se apenas aos judeus. Por quê? Porque os judeus é quem estavam no reino de Cristo, como eu aqui já estava ensinando antes. Agora, estando os judeus no reino de Cristo, havia uma necessidade deste reino ser findado. Para quê? Para que o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo, passassem a estar no objetivo pelo qual foi estabelecida a nova aliança, que era exatamente o reino de Deus. É que Paulo não estava no reino de Deus. A igreja não estava no reino de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu a pessoas que não estavam no reino de Deus. E nesse reino de Deus, Deus seria tudo em todos. Ele ia reinar em toda a humanidade, espiritualmente falando. É por isso que nós não estamos inclusos no versículo de número 3. Quando o apóstolo Paulo fala lá dos nossos pecados, ele não se referia ao pecado de toda a humanidade. Por quê? Porque Cristo não morreu por toda a humanidade. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nasceu judeu para remir a todos aqueles que estavam debaixo da lei. Eram os que estavam debaixo da lei que ele veio salvar. Só que salvando eles que estavam debaixo da lei, que esse era o plano de Deus para que a pátria celestial, ou seja, a vida eterna fosse estabelecida nos filhos de Deus, no ano 70, esse mesmo Cristo houve o findamento do seu reino. Havendo o findamento do seu reino, entregou o reino a Deus, como está escrito no versículo de número 24, do mesmo capítulo, 15 de Coríntios, e no versículo 28, como está escrito aqui, que ele entregaria o reino a Deus e Deus se faria tudo em todos. Assim aconteceu. E assim que eu creio. Os pecados não eram de toda a humanidade. É por isso que quando Paulo falava no versículo de número 28, de Deus ser tudo em todos, não referia-se apenas ao destinatário de Coríntios. Não. Referia-se a toda a humanidade. Senão, não havia necessidade de Paulo dizer isso. Porque Paulo estava falando aos coríntios, estava falando a pessoas que antes eram pecadores, mas que ele disse, Cristo entregará o reino ao Pai. E, tendo se sujeitado tudo nele, e ele se sujeitando ao Pai, Deus se fará tudo em todos. Não disse que Deus se fará tudo em nós. Não. Já diz o todos. Já não é apenas os judeus. Se fossem os judeus, o apóstolo Paulo diria que quando Cristo entregar o reino ao Pai, ele se fará tudo em nós. Mas não foi assim. Porque Paulo no versículo 3 disse perfeitamente que... Paulo no versículo 3 disse perfeitamente. Preste atenção, por favor. Só um instante, por favor. Ele disse, pois o que primeiramente quis transmitir foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha que Paulo não fala o pecado de todos, o pecado de toda a humanidade. Paulo não fala isso. Paulo diz nossos pecados. E no versículo de número 28, ele é bem claro. Ele diz aqui, quando, porém, tudo estiver sujeito, então o próprio Cristo,
que é aquele que morreu pelos nossos pecados, segundo Paulo no versículo 3, o próprio Cristo se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em nós. Não, seja tudo em todos, já não é em nós, que éramos pecadores. Agora ele será tudo em todos, no reino de Deus, e não no reino de Cristo. Então, nesse caso... Então, nesse caso, todos são salvos. Sim. Espiritualmente falando, todos estamos salvos. Espiritualmente falando. Eu posso fundamentar por quê, irmão Chagas? Posso fundamentar isso? Aonde eu encontro que o Espírito... Aonde é que eu encontro que o Espírito foi salvo ou ele é salvo? Bom, irmão Chagas, na verdade, quando o irmão diz, então todos estamos salvos, eu entendo que o irmão está querendo perceber se todos estamos na vida eterna. Foi assim que eu entendi a pergunta. Mais ou menos eu assim, não sei né? Se é nesse contexto. Porque no caso aqui, Paulo estava falando Sim. de uma morte, né? Estava falando de uma morte física. A morte física, ela pode ser transformada em uma morte espiritual, ou melhor dizendo, em uma ressurreição espiritual, porque segundo o que as pessoas pregam, é exatamente isso, que um homem, como o chamado Jesus Cristo, morreu, e a sua morte foi exatamente para salvar todos espiritualmente, né? No caso aí. Então, a morte de Jesus serviu para salvar o espírito e não a carne. Muitos irmãos ensinam assim. Ainda bem que o irmão Chagas frisou essa parte. Muitos ensinam dessa forma, que Cristo morreu para salvar o espírito, né? É o que muitos ensinam, não o que todos ensinam. E eu estou fora desses muitos. Não ensino que Cristo morreu para salvar o espírito dos judeus ou da humanidade. Não. O espírito nunca precisou de salvação. É que, quando a Bíblia ela fala lá da ressurreição, não se refere nem ao espírito, não se refere nem à ressurreição física. Não. Referia-se exatamente à restauração da condição do relacionamento que o homem tinha com Deus. É que, quando Adão pecou lá no Éden, entrou a morte no mundo. E essa morte aí não era nem a morte física e nem a morte espiritual. É por isso que quando Paulo fala de ressurreição, não fala da ressurreição espiritual e nem a ressurreição física, mas sim a restauração da relação entre o homem e Deus, como no princípio de todas as coisas. Eu entendo que tudo se restaurou quando Cristo entregou o reino ao Pai, no ano 70. Entendo que houve uma restauração, não que houve uma ressurreição do espírito ou do corpo físico.